Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs, os nossos Haverim, nossos irmãos que estão acompanhando estes shiurim, estudos. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de 2 Samuel. Graças ao Eterno, nós temos aqui nos disponibilizado para que você tenha a oportunidade de entender e compreender as Escrituras da maneira que se deve ser entendido, tá? Nós, como sempre falamos aqui e informamos a todos, nós da comunidade Beit Netzer Efraim, nós não temos nenhum compromisso com nenhuma outra instituição ou com qualquer outro tipo de instituição. Nós não temos nenhum aliado, nós não estamos juntos com ninguém. Na realidade, o nosso aliado é o Eterno, é o soberano eterno, Yeshua, que veio fazer expiação pelos nossos pecados. E sabendo disso, nós colocamos em nossos corações o compromisso de ensinar as Escrituras da maneira correta, coisa que você não vai ver na maioria dos lugares onde você aparentemente acha que procede do Eterno, né, é aprovada pelo Eterno, e na realidade é apenas homens querendo ganhar outras pessoas que querem agrupar pessoas que querem barganhar. Essa é a realidade. Tirar proveito das pessoas, né? Eu costumo dizer que tem muita gente que sai do cristianismo, ela encontra-se no judaísmo messiânico, nazareno, e acabam errando o caminho, tá? Tem muita gente que desconhecem as Escrituras, mas muita gente. E elas acham, né, que tudo que está escrito nas Escrituras é para ela, né? Ela apenas usurpa de certas situações. Primeira coisa, para você ser beneficiado com as Escrituras, pelas promessas, pelas profecias, pelas bênçãos expressadas pelos profetas ou pelos reis da época, os ensinamentos de Salomão, para você se beneficiar disso é necessário você obedecer, ok? A obediência traz resultado. Está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Yeshua disse, os que me amam obedecem os mandamentos de meu Pai. Então, somente amamos a Yeshua, ao Eterno, se nós o obedecemos seus mandamentos. Se a gente não obedece os seus mandamentos, de maneira nenhuma nós vamos ser beneficiados com as bênçãos do Eterno. Então, o que eu quero dizer? Não usurpe de coisas que não te competem, que não são para você. Não é para você, ok? Existem muitas religiões que usurpam dos ensinamentos das Escrituras que não é para elas. Eu costumo dizer o seguinte, isso é uma verdade, doa quem doer, mas é uma verdade e nem todos aceitam. O problema é você que não quer aceitar. O problema é você que está mergulhado no rio de heresias, mergulhado no mar
de heresias, de idolatria, pessoas que estão envolvidas com a barganha, né? Fazendo das escrituras comércio. Isso aí, infelizmente, você não quer aceitar, porque provavelmente você está vivendo isso. Mas nós temos que entender que as escrituras é para os filhos. Os filhos é que vão obedecer. Outra coisa, você quer fazer parte do povo de Israel, mas não quer entender a história do povo de Israel. Você não quer entender a vida do nosso povo. Você não quer entender a história. Você não quer entender todo um contexto da vida do povo de Israel. Você quer se beneficiar somente. Isso é usurpar de algo que não lhes pertence. Isso é fato, pessoal. Não sou eu que estou falando. É as Escrituras. Então é por isso que nós nos disponibilizamos aqui para ler e dando o esclarecimento devido da interpretação do texto, né? Não, por isso que nós lemos 3 capítulos de cada Shabat, nós lemos 3 capítulos, e ali a gente vai ter a interpretação do texto. O que o texto está querendo dizer? Nós não pegamos versículos isolados e aplicamos na sua vida, romantizando você a você entender que aquilo é para você. Não. Nós pegamos toda uma história, todo um contexto para que você aprenda. E se você quiser, você põe em prática e obedece. Se você não quiser, problema seu. Essa é a realidade das Escrituras. Não existe esse negócio. Deus me escolheu. Peraí, você só vai ser escolhido se você perseverar até o fim. Está escrito, Yeshua disse, muitos serão chamados. Ser chamado não quer dizer que você é um escolhido. Aprenda isso. Eu fui chamado, mas não quer dizer que eu sou o escolhido. Eu vou ser escolhido no fim da minha techuvá. Yeshua vai me escolher no fim da minha techuvá, no processo que eu desempenhar o resto da minha vida, se realmente eu dei um bom testemunho, se eu fui obediente ou não. É isso aí. Agora, eu não sou um escolhido no momento em que eu entendo que existe o eterno, em que eu estou no processo. Eu não sou um escolhido, pessoal. Nós seremos escolhidos, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Está escrito, não sou eu que estou falando, é Yeshua. Tá? Então, tira isso da sua cabeça. Ou você escolhe o eterno, ou você escolhe a maldição. Disse Yeshua. Vocês têm que decidirem se vocês querem o bem ou o mal. Se vocês querem o eterno, ninguém pode servir a 2 senhores. Disse Elias, por que vocês estão cocheando entre 2 pensamentos? Ou servir ao eterno ou servir aos demônios. Então não existe isso, pessoal, romantizar as Escrituras. Não existe isso. Então, obedeça, coloque sua vida em ordem. Né? Eu sei que não é fácil, para mim não é fácil. Para muitos não é fácil. Imagina para você que está começando agora. Então, coloque a sua vida se você quiser. Se você não quiser, vai fazer o quê? Tem muitas pessoas que nos procuram, aí elas desaparecem. Ou seja, elas pensam que nós vamos ficar indo atrás dela, né? Indo atrás das pessoas, nós não vamos ficar indo atrás de ninguém. Quem precisa são essas pessoas que querem obedecer ao Eterno. Não sou eu já estou fazendo a minha parte. Eu não vou bajular ninguém para permanecer.
Essa é uma das características daqueles que têm compromisso com o eterno e com a verdade. Nós não vamos bajular ninguém. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser erudito, pode ser quem for. Nós não vamos bajular ninguém. Ok? Eu vou sumir, eu vou sair. É o problema da pessoa, eu não posso fazer nada. E Yeshua disse que é para deixar esses irem, né? Ele disse, vai fazer o quê? Muitos da época de Yeshua deram as costas para ele e sumiram. Conosco não vai ser diferente. Então, o que eu quero dizer para você, pare com isso. Seja verdadeiro, seja correto, né? Continue no caminho. Isso que vai fazer você prevalecer. Isso que vai fazer você continuar. Então vamos ler o capítulo 10 e o capítulo 11 e o capítulo 12 de 1 Samuel. Ou de 2 Samuel, em nome de Yeshua. Algum tempo depois, quando morreu o rei do povo de Amon, seu filho Hanum tornou-se rei em seu lugar. Davi disse, eu mostrarei graças a Hanum, o filho de Nahashi, como também a mim, seu pai, mostrou graça. Então Davi enviou seus servos para lhe passar uma mensagem de conforto acerca da morte de seu pai. Os servos de Davi entraram no território do povo de Amon. Contudo, os líderes do povo de Amon disseram a Hanum, seu senhor, realmente pensas que Davi está honrando seu pai quando te envia pessoas para confortar-te? Não tem Davi, na verdade, te envia seus servos com o propósito de olhar a cidade, inspecioná-la e subvertê-la. Então Hanum tomou os servos de Davi, rapou a metade de sua barba, cortou suas roupas da metade da altura em suas nádegas e os mandou embora. Ao ouvir como eles tinham sido tratados, Davi enviou uma delegação para encontrar-se com eles, porque os homens tinham sido profundamente humilhados. O rei disse com eles, porque os homens tinham sido profundamente humilhados. O rei disse, permaneçam em Jericó até que sua barba tenha crescido e então voltem. Conscientes de que tinham provocado completamente o ódio de Davi, o povo de Amon contratou 20.000 soldados de infantaria dos Aramim, de Beit-Rehov e de Tsovar, 1.000 homens do rei de Maaquirá e 12.000 homens de Tov. Quando Davi ouviu isso, ele enviou Ioave com todo o seu exército de soldados treinados. Vejam só. Davi enviou, quando ele soube que o rei de Amon tinha morrido, e ele tinha considerações pelo rei, veja o que é uma influência negativa. Isso as escrituras estão nos ensinando. Veja o que é uma influência negativa. De repente, o Davi levou para prestar condolências ao rei, né? Através dos seus mensageiros. E eles fizeram aquilo. O filho de Anon, né, foi lá e humilhou os servos de Davi. Vejam só, por que ele fez isso? Porque ele ouviu uma má influência, pessoas que não tinham total certeza do que realmente isso estava se referindo. Então eles julgaram por si próprio, dizendo que era para inspecionar a terra e tomar posse da terra. O rei imprudente fez o que fez. Olha só, gente. É lógico que eu vou ver que Davi estava conquistando muitas terras. E aí, geralmente, eu vou pensar o seguinte, ele está aqui para tomar a minha terra.
Mas, poxa, olha quem é Davi. Observa quem são as pessoas. Se as pessoas são realmente aquilo. Não julgue de primeiro ato. Observe. Aconteceu qualquer situação inusitada que amanhã pode trazer sérios problemas, tanto no nível familiar, de amizade, profissional, né, entre comunidades. Observe. Não se entregue a boatos negativos. Não se envolva a fofocas. Coisas negativas. Qual era o que o rei tinha que fazer? Falou, não, eu vou observar. Se realmente foi isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar honra a vocês, porque vocês perceberam. Mas se não for isso, vocês vão morrer. Era isso que ele tinha que fazer. Porque quem trouxe a notícia foi eles. Os servos do filho de Hanun, né? De Amon. Infelizmente, é isso que ocorre. Hoje, infelizmente, a gente está envolvido de negatividade. Pessoas que querem difamar, denegrir outras pessoas porque cometeu ou fez algo. E nós não podemos ser assim, pessoal. Seja tardio em julgar alguém. Não julgue a pessoa de imediato. Ouça os dois lados. Analise primeiro se você está nas condições de julgar alguém. Veja, observe sua vida. Olhe sua vida. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, eu estou devendo. Ih, eu já fiz tanta... Desculpa a expressão da palavra, eu já fiz muita merda. Ah, não tenho condições de julgar ninguém. Então, você pensando assim, você reparou, entendeu, compreendeu e não julga ninguém. Prefere ficar calado ou prefere não se envolver. É isso. Mas não, tem pessoas que logo acolhem a situação, julgam as situações na vida das pessoas, acabam denegrindo pessoas ao ponto de causar confusões, discórdias, intrigas, porque ela não tomou cuidado. E aí sua conta diante do Eterno vai estar pesada. Você julgou pessoas, né? Disse Yeshua, da maneira que vos medirem, vos medirão também. Se você medir julgando uma pessoa, sendo carrasco com uma pessoa, excluindo uma pessoa, difamando uma pessoa, jogando a pessoa na ruína, jogando a pessoa para baixo, pessoas que te ajudou, é pior ainda. É pior ainda. O Eterno não terá misericórdia de você no dia do juízo. Está escrito, não sou eu que estou falando. Eu não estou inventando coisa da minha cabeça. Eu estou apenas transferindo o que o Eterno disse. Que a mim pertence a vingança. Eu a retribuirei. Acabou. Então, no momento em que eu julgo uma pessoa, no momento em que eu me acho no dever de julgar alguém, então eu estou no dever de ser juiz. Tá? Mas eu tenho um monte de conta para pagar de coisas que eu fiz no passado. Eu tenho um monte de conta para pagar de coisas que eu fiz tanta coisa no passado contra outras pessoas, eu estou cheio de conta. Dívida. Eu denegri, eu difamei, eu menti, eu roubei, eu fiz um monte de coisa no passado. Mas hoje, porque eu conheço as escrituras, entre aspas, eu conheço o judaísmo nazareno, eu conheço o judaísmo messiânico, hoje eu me acho no dever de julgar alguém.
Isso é perigoso. Continuando, o exército de Amon veio e avançou para a formação da batalha na entrada do portão da cidade. Os homens de Aram, de Tsivar e de Rehov, e os homens de Tove e de Malquirá foram para si mesmo ao campo aberto quando Ioave viu que ele teria de lutar em duas frentes, na frente e atrás. Ele escolheu as melhores tropas de Israel para se posicionar contra Aram. E quanto ao restante do exército, ele colocou sob o comando de Avishai, seu irmão, para lançar-se contra o exército de Amon. Ele disse: se Aram for forte demais para mim, você me ajudará. No entanto, se o exército de Amon for forte demais para você, eu irei e eu ajudarei. Tenha coragem e seja forte por causa do nosso povo e das cidades do nosso Deus. Que Adonai faça o que lhe parecer bem. Então Ioave e o povo que estava com ele foram para a batalha contra os Aramim. E estes fugiram de diante deles. Quando o povo de Amon viu que os Aramim tinham fugido, da mesma forma eles fugiram de diante de Avishai e se retiraram para a cidade. Ioave retornou do povo de Amon e foi para Jerusalém. Quando os Aramim viram que Israel tinha obtido vantagem sobre eles, juntaram-se. Hadad-Ezer deu ordens e trouxe o povo de Aram que vivia além do rio Eufrates. Eles vieram a Heilã com Shovaque, o comandante do exército de Hadad-Ezer, com seu chefe. Isso foi relatado a Davi, então ele juntou todo Israel, cruzou o Iade e veio a Heilã. Aram posicionou-se contra Davi e lutou com ele. Entretanto, Aram fugiu de diante de Israel. Davi matou 700 condutores de carruagem e 40.000 cavaleiros de Aram, e feriu Shovaque, o comandante do exército deles, de modo que ele morreu ali. Quando todos os vassalos do rei Hadad-Ezer viram que tinham sido derrotados por Israel, declararam paz com Israel e tornaram-se seus servos. Então Aram ficou com medo e socorreu o povo de Amon outra vez. Na primavera, no tempo em que os reis vão para a guerra, Davi despachou Ioave, seus servos que estavam com ele e todo Israel. Eles saquearam o povo de Amon e montaram um cerco de Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Certo dia, depois do cochilo da tarde, Davi levantou-se de sua cama e foi caminhar no terraço do palácio do rei. Do deserto, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi procurou saber quem era aquela mulher, e foi dito a ele que era Betseba, a filha de Eliam, a esposa de Uria, o Iti. Davi enviou mensageiros para que a trouxesse, e ela veio a ele, e ele foi para a cama com ela, porque ela já tinha sido purificada de sua impureza. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e ela enviou esta mensagem a Davi: estou grávida. Veja só, Davi se engraçou com esta mulher. Davi se engraçou por essa mulher. E essa mulher, ela era casada. E de acordo com o que nós lemos aqui, a Torá ensina que a mulher no tempo de Nidá, ela tem que se manter excluída durante 7 dias. E após os seus 7 dias de menstruação, ela retorna, né? E aí ela está livre da sua impureza, ou seja, ela se torna pura. E foi nesse momento em que ela dormiu com Davi, deitou-se com Davi. E depois de um tempo, ela achou-se grávida. Davi enviou esta ordem a Ioave: envia-me Uriá o Heti. Ioave enviou Uriá a Davi. Quando Uriá chegou a ele, Davi lhe perguntou como Ioave estava passando. Veja que o povo de Israel vivia em guerras, mas vivia num sossego, porque até o momento Davi estava obedecendo, né? E aí ele perguntou para Ioave, né? Porque ele estava em guerra,
enquanto a mulher em casa e ele estava em guerra. Davi, deixa eu ver, como o povo estava se sentindo e como estava indo à guerra. Davi disse a Urias: desça até sua casa e lave seus pés. Urias deixou o palácio do rei acompanhado da comida que lhe foi dada como presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu a portão do palácio do rei com todos os seus servos e seus senhores e não desceu até a sua casa. Quando contaram a Davi, Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: você não acabou de chegar de uma jornada? Por que não desceu até a sua casa? Urias respondeu a Davi: a arca de Israel e Ehudá estão em tendas, meu senhor. Joabe e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. Deveria eu ir à minha casa para comer e beber e ir para a cama com a minha esposa? Tão certo como tu vives, não farei uma coisa dessa. Veja que este rapaz, ele estava com boas intenções. Ele viu que a arca de Deus estava sobre tendas e o povo de Israel estava obtendo vitórias, guerras, vitórias. E ele viu que os seus amigos estavam em guerra. Ele não se achou no direito de ir para casa dormir com sua esposa ou comer e beber e descansar, sendo que seus amigos estavam em guerra. Continuando. Tão certo como tu vives, ele diz. Davi o convocou, comeu e bebeu com ele e o embebedou. Ao anoitecer, porém, ele saiu e ficou em sua cama com os seus servos de seu senhor e não desceu até a sua casa. Ao amanhecer, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou com Urias. Na carta ele escreveu: ponha Urias na linha de frente da batalha mais feroz. Então retire-se para trás dele, de modo que ele seja ferido e morra. Assim, enquanto Joabe mantinha a cidade sob cerco, ele designou Urias para o lugar onde ele sabia que estavam os defensores mais consistentes. Veja só, ele enviou Urias para a batalha, para a linha de frente. Ele era um guerreiro e geralmente os guerreiros não ficam na batalha de frente. Eles são os próximos, porque eles vão atacar o povo que está mais cansado e vão derrotá-lo. Os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. Certo número de pessoas caiu, incluindo alguns servos de Davi. Entre os mortos estava Urias, o Hitita. Joabe enviou uma mensagem a Davi, reportando todas as novidades concernentes à guerra. Ele instruiu o mensageiro: quando você terminar de contar ao rei todas as notícias sobre a guerra, talvez ele fique irado e pergunte a você: por que vocês chegaram tão próximo da cidade para lutar? Não sabia que eles poderiam atirar de cima dos muros? Vocês não se lembram de que Avimeleque, o filho de Ierubexete, foi ferido por uma mulher que, de cima do muro, atirou nele uma pedra de moinho, de modo que ele morreu em Tevetes? Por que vocês chegaram tão perto do muro? Se ele disser isso, diga-lhe: teu servo Urias também está morto. O mensageiro partiu, e quando chegou, contou a Davi tudo o que Joabe lhe tinha ordenado dizer. O mensageiro disse a Davi: os homens estavam sobrepujando e vieram até nós e no campo aberto. Entretanto, nós os perseguimos por todo o caminho até a entrada dos portões da cidade. Os arqueiros atiraram nos seus servos do muro. Alguns dos seus servos do rei estão mortos. Teu servo Urias, o Hitita, também está morto. Davi disse ao mensageiro: diga a Joabe, não deixa que esta questão o aflige. A espada devora tanto de um lado quanto do outro. Intensifique sua batalha contra as cidades e conquiste-a. Quando a esposa de Urias ouviu que Urias, seu marido, estava morto, ela guardou o luto por seu marido.
Quando o luto terminou, Davi deu ordens para que ela fosse trazida da casa dela ao palácio. Ela se tornou sua esposa e teve um filho dele. Vejam só, até o momento nada do Eterno falar com ele estava tendo vitória. Eu costumo dizer o seguinte: o orgulho, o ser humano é muito orgulhoso, se ele não tomar cuidado ele cai. Bendito é aquele que sabe se resguardar do caminho do mal. E infelizmente Davi ele cometeu algo aqui terrível. Terrível, por causa de uma mulher. Adonai, porém, viu que o que Davi tinha feito era mal. Olha só. Adonai enviou Natã a Davi, o profeta da época. Ele veio e lhe disse: em certa cidade havia 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos e manadas, mas o pobre não tinha nada, exceto uma pequena ovelha que ele tinha comprado e criado. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Ela comia de seu prato, bebia seu copo, deitava em seu peito. Era como uma filha para ele. Um dia, um viajante visitou o homem rico e este, em sua vez de escolher um animal de seu rebanho ou manada, tomou a ovelha do homem pobre e a cozinhou para o homem que tinha vindo a ele. Davi explicou com ira contra aquele homem e disse a Natã: como vive Adonai, o homem que fez isso merece morrer. Porque fazendo uma coisa como esta, ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha, e também porque ele não teve piedade. Natã disse a Davi: tu és este homem. Veja que uma pessoa cega, ela não consegue ver o óbvio. Infelizmente, ela não consegue ver o óbvio. Eis o que Adonai, o Elohim de Israel, diz: eu ungi rei sobre Israel. Eu o resgatei do poder de Shaul. Dei a você a casa de seu senhor e as esposas de seu senhor para abraçar. Dei a você a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso tivesse sido pouco, eu ainda teria dado mais a você. Então, por que você demonstrou desprezo pela palavra de Adonai e fez o que eu vejo que é mal? Você assassinou Uriá. Você assassinou, tá vendo? O Iti com a espada e tomou sua esposa para ser sua mulher. Você o levou à morte pela espada do povo de Amon. Agora, portanto, a espada nunca mais deixará sua casa. Porque você mostrou desprezo por mim e tomou a mulher de Uriá, o Iti, para ser sua esposa. Eis o que Adonai diz: eu gerarei o mal contra você dentro de sua família. Tomarei suas esposas e as darei ao seu vizinho, diante de seus olhos. Ele irá para a cama com suas esposas e todos saberão disso. Pois você agiu secretamente, mas eu farei essas coisas em plena luz do dia, diante de todo Israel. Davi disse a Natã: eu pequei contra Adonai. Natã disse a Davi: Adonai também perdoou o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, por causa desse ato pela qual blasfemaste grandemente contra Adonai, a criança que nascer de ti deve morrer. Então Natã retornou à sua casa. Adonai feriu a criança que a esposa de Uriá tinha dado a Davi, e ela ficou muito doente. Davi orou a Deus a favor da criança. Davi jejuou, veio e ficou toda a noite deitado no chão.
Os oficiais do palácio levantaram-se e aproximaram-se dele, tentando levantá-lo do chão, mas ele se recusou e não comeu a comida com eles. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar a ele que a criança estava morta, porque diziam: enquanto a criança ainda estava viva, nós lhe falamos, e ele não nos ouvia. Se lhe contarmos agora que a criança está morta, ele pode fazer algum mal a si mesmo. Quando, porém, Davi viu seus servos cochichando uns aos outros, suspeitou que a criança estivesse morta. Davi perguntou aos seus servos: a criança está morta? E eles responderam: ela está morta. Em seguida, Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se e trocou suas roupas. Ele foi para a casa de Adonai e adorou. Então ele foi ao seu palácio. Quando pediu por comida, ele os servos, e ele comeu. Seus servos lhe perguntaram: o que está fazendo? Jejuaste e lamentaste pela criança enquanto ela ainda estava viva. Agora, porém, que a criança está morta, tu te levantaste e comes comida? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e lamentei, porque pensava: talvez Adonai mostre sua graça a mim e deixe-me que a criança viva. Agora, porém, que ela está morta, por que deveria jejuar? Eu poderia trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não mais retornará a mim. Davi confortou sua esposa Bet-sheva, veio a ela e foi para a cama com ela. E ela deu à luz um filho que chamou de Shilomó. Adonai o amou e o ordenou, por intermédio de Natã, o profeta, que ele foi chamado Idiadiá, amado por Elohim, por causa de Adonai. Joabe lutou contra Rabá, do povo de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou pessoas a Davi com essa mensagem: lutei contra Rabá e capturei seu suprimento de água. Portanto, convoca o restante do povo, monta um cerco à cidade e conquiste-a. De outra forma, eu conquistarei a cidade, e a fama será minha. Davi convocou todo o povo, foi a Rabá, lutou contra elas e a capturou. Ele tirou a coroa da cabeça de Malcã. Ela pesava cerca de 30 quilos, com seu ouro e suas pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Ele levou grande quantidade de espólio da cidade. Além disso, ele expulsou o povo que estava nela e o pôs para trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também trouxe para que trabalhasse na fábrica de tijolos. Isso foi o que ele fez a todas as cidades do povo de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Vejam só, eu li o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Sábado que vem, Shabat que vem, nós iremos dar continuidade. Aqui nós entendemos que nós não podemos ouvir qualquer relato negativo de outra pessoa sem analisar os dois fatos. Isso nos serviu de exemplo. E também nós entendemos aqui que, apesar de termos uma comunhão com o Eterno, apesar de termos um relacionamento com o Eterno, o nosso coração pode se desviar-se e cometer coisas erradas, assim como Davi cometeu. Veja que isso não vai acabar aí. O filho dele morreu, o Eterno feriu. Isso não vai acabar aí, isso vai começar a acontecer coisas terríveis, porque Davi causou a morte de uma pessoa. O camarada Uriá, ele estava com tanta boa fé que não percebeu que Davi estava de olho em sua mulher. Infelizmente, isso são relatos das Escrituras que trazem para nós uma questão de obedecer ao Eterno, né? De obedecer ao Eterno.
muitas coisas virão. Nós vamos ler o capítulo 13, 14, 15 de 2 Samuel. Aí depois virá 1 Reis e 2 Reis. Veja como é interessante nós lermos e a gente entender todo um contexto das Escrituras. Né? Eu quero que você acompanhe todas os Shabat, que você venha aqui na página e acompanhe, se dedique ao máximo, escolha uma hora para que você acompanhe e entenda. Isso é fundamental para a sua vida espiritual. Tá certo? Que o Eterno abençoe você grandiosamente em nome de Yeshua. Ajude um amigo seu, compartilhe esses vídeos. Nós temos um canal no YouTube, vá lá, se inscreva, acompanhe, compartilhe em grupos de WhatsApp, envie para o maior número de pessoas que você conhece, ajude as pessoas, assim como nós temos ajudado. Nós não queremos popularidade, nós não queremos estar nos holofortes, o nosso pensamento não é esse. Nosso pensamento é ajudar o próximo, é ajudar as pessoas. Tá certo? Que o Eterno abençoe você grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach, Beshami Yeshua Mashiach. Amém.